Maravilha ter vocês aqui. Parece que a gente está resolvendo viver, não é? Enfrentar tudo e com o aprendizado que tivemos, voltar a fazer o que fazíamos e enfrentar esse momento especial. Abra comigo sua Bíblia no livro de Esté, no capítulo 1, que é o que nós vamos ler e estudar hoje. Vai ser um momento muito especial para todos nós que aqui estamos. Esté, capítulo 1, vem bem antes de Jó. Vamos então à nossa leitura desse capítulo juntos, tá bom? Cadenciado, o mais forte possível. A regra é, quem vai na frente espera um pouquinho para regular quem está um pouco mais atrasado, tá bom? Mas não tanto. Então, leiamos a palavra de Deus, que em qualquer lugar tem primazia, e aqui neste culto, um culto importantíssimo, com ceia, com tantos assuntos, ela merece esse tempo. E para aqueles que ainda estão aí, eu estou vendo a Rebeca aqui, eu não sei a câmera, ó, lendo no manuscrito que ela já fez, tá? E o meu está aqui também. Eu vou ler aqui na página da Bíblia, que é para você confiar e não pensar que tem algum erro no meu manuscrito. Mas eu estou aqui, escrevendo 3 versículos por dia. A gente vai escrever até o final o livro de Esté e o livro também já de Ruth passado. Leiamos então. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero, com trono perfeito, que está na cidade de Susã. No 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou a riqueza da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e escova de púrpura, marcada com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfírio, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Naamã, Birista, Ramona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, Que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir ao intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Gársena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Macena e Menuã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais de envio. Sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes,
A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em toda a província do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue a sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medas, e não se revogue, que Vasti não entra jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor que ela. Quando for ouvido o mandado, o rei decretar em todo o seu reino, fato é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, e que cada homem fosse senhor de sua casa, e que falasse a língua do seu povo. Amém. Tome assento. Que coisa boa. Bom, primeiro, para descontrair, quem está precisando de inspiração, de nome para filhos e pessoas, um banquete, né? O banquete de Assuero, com a porção de nomes. E, em segundo lugar, eu estou lembrando aqui da história de um pastor, acho que já falei para você aqui, era um pastor do Rio de Janeiro, pastor Bílio, que ele era muito engraçado em tudo que dizia. Quando ele ia pregar, ensinar, ele dizia assim: quem já ouviu essa história e conhece? Metade da igreja levantava a mão, diz: quem nunca ouviu e não conhece? Outra metade levantava a mão. Então vocês conhecem, contem para aqueles que não conhecem, e está resolvido o problema. Tá? Ele dizia assim: nesse caso de hoje, acho que maridos e mulheres vão conversar bastante em casa depois disso, se é que não conversaram antes ainda, né, da história. Uma boa coisa é que a gente aqui sabe o que é que vai estudar e que vai ler a Bíblia, o capítulo todo, o que nós fizemos agora. Só para você também não perder o fio da meada, a gente lê e estuda a Bíblia. Esse ano vamos ler 7 livros da Bíblia aqui. Já estamos no 6º livro, 7. E aí nós estudamos capítulo a capítulo. E para isso a gente prepara um manual que, para manter a nossa tradição histórica, a gente chama de Revista Escola Dominical, mas é um belo manual de estudo que facilita a compreensão e a organização de tudo isso, exploração desse capítulo que temos. Não deixe de fazer, tem para aluno, tem para professor, tem para jovens. Deixa eu ver aqui, eu não trouxe, está aqui o dos adolescentes, espetacular para adolescentes, tá bom? A partir do próximo trimestre, parece que vamos ter também já para as crianças e para casa, para os cultos domésticos e também para as células missionárias. O que é interessante de tudo isso aqui é que em qualquer outro lugar, cada um membro da família, cada idade, cada geração, geralmente a proposta estudam uma parte da Bíblia e dá uma salada, uma torre de Babel, que em casa, sentado à mesa, as famílias não podem conversar mais, porque um é o outro, são 7 temas e não tem quem aguente conversar. Nesse caso, nós estudamos o mesmo tema, a mesma passagem, mudando a didática e mudando a linguagem para cada idade, de modo que o papai pode conversar com a mamãe e as crianças, sobretudo, podem ensinar para os papais e para as mamães também. Tá legal? Então, ainda há, por favor, veja se você pode levar. E eu nunca falei, eu não vi também falarmos aqui, existe um livro de leitura complementar, escrito especialmente pelas mesmas autoras, são 2 mulheres, ele é ampliado, ó. E ele está aqui, ele é impresso, editado pelo PEC, por nós mesmos. Olha aqui, um livrão, diz que é R$30 só, não paga nem a número de páginas se a gente for xerocopiar.
pegue lá também isso aí. Deus abençoe e vamos então ao nosso estudo, que deve ser hoje um estudo bem introdutório, bem mais rápido. Aí nós preparamos o caminho, nós somos sempre João Batista na primeira lição, preparando o caminho para os demais professores que virão, e virão, claro, algumas mulheres ensinando sobre assuntos e temas deste livro, que é um livro com o nome de uma mulher e com a história de uma mulher. Aqui está, do nosso manual, é página 35, é a primeira lição, o banquete de Assuero, e Vasti é destronada. O que é interessante é que nós vamos começando hoje o livro de Esther, não é domingo, nós terminamos o livro de Ruth, e nós vamos levar esses 10 capítulos em 8 lições, né? 8 lições. Veja-se daí o sumário que mostra essas 8 lições que resumem o livro de Esther. Isso aqui, tudo que não tiver aqui na Bíblia, as fotografias e os detalhes estão nesse manual. Daí a importância de você poder ter. Olha só, hoje, vamos nos movimentar um pouco. Hoje o nosso assunto é qual? Banquete de Assuero e Vasti. Esther 1, vamos simplificar, tá bom? Na próxima nossa revista, esse nome Esther, ele vai vir maior, Esther 1, que é o assunto. E o subtítulo é esse que nós damos, porque o nosso assunto é o capítulo da Bíblia, do jeito que está na Bíblia, na ordem que está na Bíblia. Então, primeiro hoje nós estamos, banquete de Assuero, só para você ver o desenrolar da história, ver se ele está coerente, se está bonito. A lição do próximo domingo é qual? Tá, vamos lá, Esther 2, diga assim só, tira o capítulo para simplificar, mas tem que enfatizar isso aqui, vamos lá. Esther 2, Esther é coroada rainha. A outra vai ser? Esther 3 e 4, a trama de Amã contra os judeus. A outra vai ser? Esther 6, o primeiro banquete de Esther. A outra vai ser? Esther 7, Amã é desmascarado e enforcado. A outra vai ser? A outra vai ser? E a outra vai ser? Olha quanto aprendizado. Quem vem aqui tem aula de história mundial, de história geral, de história da Bíblia. Claro, você deve ler e estudar em casa, mas se você não tiver tempo de estudar em casa, eu quero que você aproveite. Vamos encher essas galerias todas, porque aqui nós temos um compromisso, como igreja, de ministrar a Bíblia toda, o básico que uma pessoa precisa para conhecer o caminho da fé e para servir ao Senhor Jesus. Então, comece por aqui e amplie o conhecimento aí em casa, nas faculdades, nos seminários. O básico para servir a Deus e conhecer a palavra é papel da igreja e é o que nós estamos fazendo aqui e agora. E vamos então ao nosso esboço simplificado, para que você perceba. A gente sempre faz um espelho com letras maiores, para quem estiver lá atrás. Às vezes as pessoas não têm o manual, porque isso está no manualzinho aí, e podem acompanhar direto daqui. Esse é o nosso espelho e o nosso resumo da lição de hoje. Como vocês percebem, este é e nosso compromisso de estudar. Aqui a gente varia um pouco, porque a primeira aula, às vezes nós precisamos pegar um apoio em outros versículos do mesmo livro. Você não vai encontrar referência de nenhum outro livro da Bíblia aqui, porque nossa obrigação é focar nesse texto da Bíblia. Não vai encontrar. Tem gente que é disperso. Numa aula de escola dominical, ele viaja a Bíblia toda e sai não sabendo nada do que estudou. Então não vai encontrar. Só nas primeiras aulas é que colocamos, às vezes, assim, meio um capítulo desarrumado. Por falar nisso, dê uma olhadinha aí, que esse não é o esboço atualizado não, tá? Eu até mandei corrigindo aí, tem um atualizado que tem aqui 2,7 aqui, ó, bem aqui, tá legal? Aí, ó, mas olha o capítulo todo, ó. Esther 1, do verso 1 ao 9, aqui, ó, 1, 2, 4, e aqui Esther 10 a 22, ó. 12, 18 a 19. Muito organizadinho para você perceber que o Espírito que gerou a Bíblia já fez a Bíblia completa, organizada, bonita. E tem gente que pega e diz assim, vou arrumar a Bíblia. Vai criar juízo, rapaz.
Arrumar a Bíblia é coisa nenhuma. Vou melhorar a Bíblia. Vai criar juízo. Ou então está associado a um reino que nós não queremos, que é o reino do inferno. Está escrito. Mentiroso. Assim não dá. Vá pela Bíblia, do jeito que ela é, conforme está escrito, submeta-se a ela. Essa é a maior teologia que existe. Não são teólogos exegetas, nem teólogos sistemáticos. É teologia da Bíblia, do texto. Como vem, como é. Dê um glória a Jesus, porque isso é muito importante para todos nós que aqui estamos. Tá bom? Só para você, então, agora, andar um pouquinho e entender o que nós estamos fazendo. Vamos lá, então. Leia comigo, então. Já dissemos o texto, já falamos por aqui. Desse capítulo 1, a gente tem o papel de procurar um versículo que a gente chama de versículo-chave. Esse versículo é um versículo textual, é de ouro, ele é importante, ele é estratégico no capítulo. Nesse caso, está sendo apontado o versículo de número 1. Você pode ler depois e dizer assim, bom, eu acho até que é esse outro. Não tem problema nenhum, está na Bíblia, está no texto. Vamos lá ler juntos, forte, texto áureo. Olha só, o capítulo é 1. O subtítulo é Banquete de Assuero. Então, como era o banquete de Assuero? Riqueza da sua glória e tal. Poderia até ter um versículo mais bonito, mas tem que estar relacionado com o tema, para ajudar a gente. E no final do nosso estudo aqui, vocês vão sair cada um com uma lição prática, cada um vai sair com um pensamento, o Espírito de Deus vai ministrar a vocês. Eu vou falar aqui ao ouvido, mas o Espírito vai falar ao coração. Cada um, segundo a sua circunstância, vai aplicar esse texto à sua própria vida, mas nós temos que sugerir pelo menos uma verdade prática que você saia daqui levando e que resuma todo esse capítulo. Vamos ler então verdade prática. Isso. O livro de Esther fala da providência de Deus, olha só, providência em relação a você, em relação ao seu povo. Ainda que o livro de Esther seja um dos livros onde não há expressamente o nome Deus, em lugar nenhum. E existe um segundo livro na Bíblia também, onde não há expressamente o nome Deus, que é o livro de Cantares de Salomão. Assim como na Bíblia só há 2 livros com o nome de mulher. Ruth, que nós terminamos de estudar, e Esther, que nós estamos estudando hoje. Vamos lá então, o livro de Esther. Vamos conhecer um pouquinho o livro de Esther. Título, autor e data. Leia comigo, por favor, o verso 1 e depois o verso de número 2, verso 7. Por favor, alguém me ajuda? Alguém ajuda? Nos dias, vamos lá, você está com a Bíblia aberta, se alguém, eu gosto de participação, veja aí o que vocês podem fazer para me ajudar, se não, lá vou eu, ou então vamos ler juntos, o verso número 1, todos nós juntos, vamos lá, verso número 1, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, ok? Isso é uma informação muito importante para a gente entender as circunstâncias do livro de Esther. Agora, leia o capítulo 2 e o verso de número 7. Por favor. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero... 2, verso 7, por favor. Vamos juntos? Alguém lê? Vamos juntos. Quem já achou? Olha só, então, esses 2 versículos, eles resumem um pouco e muito bem a nossa história. Claro que se a gente quisesse ler muitos mais, a gente leria, mas a gente não tem condições de ler tantos, então a gente tem que escolher alguns. No primeiro verso, define que isso aconteceu no tempo do rei Assuero. E no tempo do rei Assuero, que era o rei imperador do maior império do mundo, chamado Império Medo-Persa,
que era um império, que diz aí no verso 1, veja que coisa maravilhosa. Quantos professores de história tem aqui? Eu tenho um grupo de professores que sempre que termina a aula, vem aqui comigo da universidade e diz, poxa, pastor, que legal quando a gente senta na igreja e a gente só não olha para a coisa espiritual, mas mostra também que a Bíblia é um livro histórico, um livro fidedigno e mexe com a gente. Tem algum professor de história aqui, de geografia? Levante o braço para mim ensinar. Geografia e história. Deus te abençoe, meu irmão, muito bom. Olhem só o que a Bíblia diz. Rei reinava, e o seu reino era desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, organizadas em 127 estados membros. Esse era o seu império. E sobre Esté, nós lemos que diz o verso de número 7. Mardoqueu ou Mardocai criara Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe. Mordecai, portanto, seu primo, tomara como se fosse filha. Aqui está, título, Esté. Quem é Esté? Vocês já sabem. Judia, órfã, exilada, vivendo em outro país, não por sua escolha, mas porque o seu país fora escravizado ou tomado, invadido pelo império onde ela vivia. O nome de Esté quer dizer estrela, mas esse era o nome que deram para ela porque os invasores, imperadores, eles trocavam o nome de todo mundo. Lembra Daniel, Misael e Azarias? Para tirar a identidade da pessoa, tudo trocava o nome. Mas findaram abençoando. Que nome bonito, né? Esté. Nós aproveitamos, eu acho que tem um monte de nome aqui. Quantos tem família que tem alguém que é Esté no nome aí, por favor? A Estézinha que está aqui, nossa diaconisa, é uma maravilha. Nós pegamos, quer dizer estrela. Mas o nome dela mesmo, judaico, é Adassa, que quer dizer murta, ou seja, uma planta que exala perfume e é muito óleo. Se significar alguma coisa para você, isso você vai então perceber como de fato até o nome dela trouxe para a gente. Ela brilhou e nisso os invasores acertaram e ela trouxe muita unção, muito perfume para a história de todo o seu povo Israel. O autor não é sabido, tem muitos livros da Bíblia que está no texto. Quando não está no texto, presume-se, pode ser um ou outro, mas quase todos concordam que foi Mardoqueu ou Mardocai, nessa tradução que nós usamos, ARA, exatamente pelo cuidado, pela cultura que ele tinha para com esta sua sobrinha. A data é a data em que o rei Assuero reinou na Pérsia. E essa data ela é conhecida no mundo todo, por qualquer livro de história se estuda os impérios. O império primeiro que começou a existir, o babilônico, conhecido biblicamente, depois o império assírio, depois o império medo-persa, depois o império grego, depois o império romano, resume a história antiga de toda a humanidade. E isso é estudado nas universidades. E a Bíblia é fonte dessa pesquisa, nessa data. Qual é a data, mais ou menos? 5º século antes de Jesus. Por volta dos anos 400, por ali. 5º século antes de Jesus. Para você entender um pouquinho mais disso, por favor, mostra para mim aí a estátua. Eu quero que você dê uma olhadinha nisso. Isto aqui está na nosso estudo do livro do Novo Testamento. Está na nossa revista. Olha isso aqui. Tem gente que pensa que a Bíblia só relata a história passada. Isso aqui é chamado de estátua de Nabucodonosor, Daniel 3:1. Nabucodonosor era o imperador da Babilônia. Foi quem invadiu Israel. Foi quem levou Daniel, começou a invasão de Israel. Liquidou, levou todo mundo cativo. Um dia, ele estava dormindo e preocupado.
que é que vai acontecer depois de mim ao mundo todo, à humanidade. Não era ao umbigo dele. O que é que vai acontecer depois de mim no meu reino, aqui na Babilônia? E por sua graça, ninguém sabe dizer isso, tá? Procure lá na nossa síntese do Novo Testamento, tá? Por sua graça, misericórdia, Deus deu um sonho, que ele esqueceu do sonho, mas ele ficou apavorado. O que é que ele viu? Ele viu uma estátua assim. Ele não viu essa explicação que está aqui toda, isso já é nossa. Ele dormiu, esqueceu, ficou apavorado, mandou chamar os sábios de novo, como fez Assuero, todo mundo, e chegou e disse para ele: vocês têm que me dizer qual é o sonho e o significado do sonho. E veio macumbeiro, feiticeiro, adivinho, todo mundo do reino. Ninguém conseguiu. Disse: você está sendo louco, Nabucodonosor. Você nem lembra, rapaz. Quer que a gente lembre, quer que a gente explique. Sem solução, lembraram-se de Daniel. E disseram: tem um homem diferente, um rapaz. Nesse momento ele era rapaz. E ele tem conversa com Deus, que responde. Ele provavelmente, ele era escravo. O povo não gostava dele, Nabucodonosor, por óbvio, não gostava, e chamaram Daniel. Daniel disse na lata, disse: olha, eu não sei, mas o Deus que eu sirvo, eu sei. De vez em quando eu gosto de ensinar um pouco a igreja, me perdoe passar por esse, e às vezes eu falo com o pessoal do louvor, às vezes falo com o pessoal aqui, que a gente pode falar como quiser. Esse Deus, o meu Deus, pode falar. Mas se quiser ser certo, diga Deus. Não é o seu Deus, porque cada um não tem um Deus diferente. E por favor, não diga: não é esse Deus que parece desdenhoso. Esse cara aí, esse fulano aí. Se a gente quiser realmente expressar que é Deus, o Deus do céu, o da terra, o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus acima de todos. É bom a gente se referir Deus. Deus. Quando disseram, Moisés disse assim: o que é que eu vou dizer a Faraó? Ele disse: diz para ele: eu sou. Acabou. Não fui, não vou deixar de ser, não tem outro Deus. Tenha um pouco de cuidado se puder, mas se errar, Deus não vai ficar com raiva não, tá bom? Então, Daniel veio e disse: o que você viu no seu leito, primeiro, você estava preocupado, você está inseguro, você é imperador do mundo todo, mas veja como você é inseguro. E o Deus do céu, mostrou para você uma estátua, acerca do que vai acontecer com o mundo todo para frente. Atenção para isso, hein? 770 anos antes, mais ou menos 700 anos foi que Daniel fez. Olha só o que foi. E Deus mostrou uma estátua com cabeça de ouro, com peito de prata, com ventre e coxas de cobre, com pernas de ferro e pés em ferro e barro. Foi isso, rei? Ele disse: exatamente, Daniel. E o que significa? Já foi um grande feito Daniel lembrar. E Daniel foi para ele e disse assim: Nabucodonosor, Deus está dizendo que agora é teu tempo, Nabucodonosor, teu império é o império babilônico, mas daqui a pouco vai mudar, o poder vai mudar, e a Medo-Persa vai tomar o domínio, invadir a Babilônia e passará a ser o império mais poderoso do mundo, o Império Medo-Persa. Logicamente que Nabucodonosor deve ficar muito apreensivo, disse: mas calma lá, vou contar a história mais para frente, porque Deus está mostrando que Ele é Senhor da história, que Ele dirige a história, que esse negócio da gente ser crente não é só eu aqui, não é eu perdido aqui dizendo Deus cuida de mim, o meu Deus, esse meu Deus, não, Ele cuida de mim no contexto do mundo todo que está na mão dEle. Muda a história, faz acontecer, vai assim acontecer, os homens mudam para cá, para acolá, fazem uma coisa ou outra com permissão de Deus, mas ao final
vai ter o reino divino do Senhor, o milênio e o reino eterno de Deus. Até isso foi dito. Mas enquanto não chega lá, ó, depois vai vir o persa. E olha aqui, Ciro, Dario e aqui estaria Assuero também. Depois dos persas, a Grécia vai crescer bastante, porque era assim mesmo. Como vocês percebem, né? Hoje, quem manda no mundo, não adianta a gente dizer que não, é os Estados Unidos. A briga toda que está acontecendo hoje no mundo, inclusive nós nos metemos nela, é o medo que a China vai mandar no mundo. Vai mandar no mundo. E às vezes nós nos metemos nela sem saber das coisas, dos planos e projetos divinos, falamos mal de tudo. Eu estou aqui no meio, sou mensageiro de Jesus, eu quero é pregar para os chineses, eu quero ganhar 1 bilhão de chineses para Jesus. E aí, pastor, a briga política, deixa com Deus, que Deus tem a sua mão na história. Vota certo, ora muito e prega o evangelho. Deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus, Ele controla, não tem rei, não tem senhor. A Grécia veio e dominou. Babilônia, Medo-Pérsia, o mundo todo. Depois da Grécia, olha, a Roma, em 168 a.C., veio e limou o Império Grego e escravizou todos esses, subjugou todos esses. E depois veio Roma, não é o Império Romano, que veio, e depois do Império Romano, o mundo já estava muito grande, muitas pessoas, já não era mais possível um império só resolver tudo no mundo, e aí os pés de barro e de ferro, porque os reinos se dividiram e deixaram de ser só um que domina o mundo todo. Já tem 2, 3, né? A gente resume na política esquerda, direita, os que são por tal, os que são por lugar, mas o mundo já é muito grande, tem que ser muito grande mesmo, para ninguém ficar podendo mandato demais e pensar que é Deus. Porque quando pensa que é Deus, aí o braço de Deus vem e coloca abaixo. E era isso que os imperadores faziam. O seu poder, eles queriam ser adorados como Deus. Então você entendeu? Olha aqui, ó, quando aconteceu isso. Deus fez isso. Não tem um historiador, não tem um homem sábio, filósofo no mundo que tenha tido a capacidade de olhar milênios para frente e dizer, é assim, antes de acontecer. E, tintim por tintim, a história do mundo está acontecendo exatamente assim. E a gente está passando ainda por uma fase, que é a nossa fase agora, não é? Desse vale, vamos dizer assim, e a gente não sabe muito bem qual é a história toda que vai acontecer aqui. Mas Deus não solta a mão da história, e a Bíblia diz que num determinado momento, faltou colocar aqui, tá? Para a gente, mas tem uma outra. Depois eu mostro que aqui no final tem, está aqui, mais ou menos isso aqui, não apareceu bem, a pedra que rola da rocha, Jesus que vem e esmaga toda essa estátua e torna o seu reino eterno e definitivo, que a gente já sabe. Tem um monte de pessoa que diz, não, a gente não ressuscita, não, a gente não morre, comamos e bebamos porque aqui morreremos. Mas o Senhor disse assim, mas vai chegar o dia em que os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados, subiremos para estar com o Senhor nos ares, estabelecerá o governo divino do milênio. Qual é esse governo? É uma demonstração do que seria se Adão, Eva e os homens não tivessem pecado. Aqui na terra, Jesus vai botar ordem. Diz que o cordeiro vai comer junto com o leão. Os adversários não poderão brigar. Não haverá pecado, não haverá velhice, não haverá aqui na terra para ninguém dizer que Jesus foi covarde, que só vai ter o seu reino no céu. Aqui, conforme ele planejou, ele demonstrará como seria se o homem não tivesse preferido andar pelos seus caminhos e pecado. E depois disso, aí os que escolheram viver longe dele, que preferem viver como quiser, destino, inferno. Escolheram, não é nem Deus que manda. E os que escolheram aqui viver junto a Ele, acreditando na sua palavra, diz a Bíblia, serão transformados. Juntos subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Diz a Bíblia, consolai-vos uns aos outros com essa história tão bonita. Consolai-vos aos outros. Que coisa, daqui a pouco a ceia. E essa é a história.
Que história legal. Bota um mapa, por favor, aí. Se precisar do mundo, um mapa mundi. Olha aqui, a Bíblia é muito legal, né? Verso 1. Aqui, ó. Aqui está a Índia, aqui está a Etiópia. Esse era o império. O meu está meio esquisito aqui, não estou vendo aqui, mas aqui está a Etiópia. Na África está aqui está a Índia. A Bíblia diz que o império de Assuero era da Índia, a Etiópia, 127 províncias, nações. 127 nações. Grande, o maior império do mundo. Atenção! Você diz assim, mas o mundo era muito grande, só esse pedacinho. Naquele tempo, não existia civilização na América do Sul. Nossos países foram 1.500, 700, esse tempo aí é antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo. O Brasil foi descoberto em 1500 depois de Cristo. 2000 anos atrás. Então o mundo era circunscrito a esta região. Por isso que diz que o poder dele era muito grande, porque ele dominava todo o mundo existente naquela época, 127 províncias que se organizavam, no meu modo de entender, 127 povos e nações existentes naquele lugar. Está lá, o rei Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia. O mapa, então, mostra para a gente isto tudo. Legal? Vamos voltar lá para o nosso esboço, que já estou no meu tempo. A ausência do nome de Deus. Leia 4, verso 14. Porque de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. O livro de Esté tem 167 versículos. Nesse livro, 190 vezes é mencionado o nome de Assuero, ou equivalente, rei da Pérsia. 190. É uma vez mais em cada capítulo. Quantas vezes o nome expresso de Deus? Deus, Jeová, 0. 0. E esse versículo não diz isso, que não tem o nome de Deus, mas ele diz assim, ó, Mardokai, dizendo para Esté, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa, a casa de teu pai perecerá. Quem sabe se para esta conjuntura é que você foi elevado. Em qualquer outro lugar da Bíblia se diria assim, se você não quiser fazer, Deus levantará outro para fazer. E se diria assim, quem sabe se Deus só te deu vida e te colocou aqui, te deu beleza para esse momento. O nome de Deus seria citado pelo menos 2 vezes aqui. Ele não é citado totalmente, mas ele é subentendido em todos os lugares. Ele é subentendido. Uma explicação que sempre dão para isso é, primeiro, que os judeus eles tinham muito cuidado e cerimônia. O nome de Deus para ser escrito ou dito em algum lugar, porque o mandamento dizia, não tomarás o nome de teu Deus em vão, era muito difícil. Segundo, porque eles estavam em terra estranha e colocar o nome de Deus de Israel ali seria perigoso demais até para a própria vida deles naquele lugar. São explicações, tá? Mas o nome de Deus aparece mais subentendido na história do que o nome de Assuero e do rei da Pérsia, se a gente vê a providência de Deus na história, correndo na história. A importância do livro 9, verso 26, por favor, rapidinho. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Olha só, o capítulo que está aí, tirado lá, para mostrar para você dentro do livro o que significa o verso 26. E dê uma olhadinha no verso 32 também, se você puder. O que estes dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração, a vida toda, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, que este dia de Purim jamais seria esquecido entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. O livro é totalmente importante.
Por que ele é importante? Ele é importante, primeiro, a gente tem que imaginar, só 2 livros são o nome de mulher. Já tem aí alguma coisa interessante no livro. O livro, ele é um livro historicamente perfeito, um dos livros que mais fala sobre a história do mundo e registra qual eram os costumes dos impérios antigos e dão nome a reis e descrevem cidades que não se encontra muito em outros livros. Portanto, a historicidade dele é perfeita. Para quem gosta de geografia, o livro cita como é que o mundo geopolítico da época, as nações e os nomes deles estão aqui. Logicamente que para nós evangélicos é um livro que totalmente fala da providência divina, mexendo com impérios. Com Ruth, mexeu com seu povo, nós terminamos. Já foi glorioso a gente estudar aqui. Mão com império no mundo todo, o Senhor mexendo aqui nesse império que está também colocado. Esse livro tem importância, ele é único na Bíblia. E por fim, eu não sei se há aqui pessoas de descendências judaicas ou que estudam muito, o nosso total respeito, logicamente que na Igreja de Cristo não há judeu nem grego, mas deste livro de Ruth e deste acontecimento, atenção, porque ele não tem o nome de Deus, os judeus não gostavam dele. Os judeus começaram não aceitando o nome de Ruth, ou de Esther. Segundo, porque a história de Esther tem alguns lances de romance, que quem tem cabeça suja interpreta como cabeça suja, que cada um tem a cabeça e o mundo que quiser, e outros não. Os judeus achavam que eles não deveriam pertencer ao Torá, ao Antigo Testamento, por essas 2 razões. Não tinha nome de Deus e a história era meia. Conclusão: é o único livro lido integralmente pelos judeus todo o ano. Procure nas festas judaicas, uma das 7 maiores festas dos judeus chama-se Dia do Purim. E aqui, lá atrás, Ruth, sem saber que os judeus queriam desprezar, como desprezaram até Jesus, ela já dizia: nunca será esquecido por nenhuma das gerações futuras esse dia. Por quê? Os judeus gostam de data épica. Nós temos a independência do Brasil, não é? Nós temos a proclamação da República. Os judeus pegaram e tem uma festa de 2 dias chamado Purim, em que eles leem todo o livro de Esther. E tem mais, toda hora que lindo o livro de Esther, eles passam pelo nome de Amã, que é o vilão dessa história, todos os judeus batem o pé e vaiam o nome de Amã. Vaiam, é uma vaia total. E toda vez que fala de Mordecai e fala de Esther, os judeus aplaudem, dançam, comem, mandam comida para os outros, uma das maiores festas. O livro todo é lido. Então é muito importante por várias razões. Procure qual é a sua, tá bom? Várias razões, procure qual é a sua razão. E agora o banquete, nós já lemos exatidão histórica, nós já lemos Assuero no reinado dele. Leia agora 1 verso 2, a cidade, a capital do império, a Brasília deles lá, ou a Washington do mundo hoje, ou a Moscou, ou Pequim. Leiam aí. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. Suzã. Esse texto que o meu irmão provavelmente leu, deve estar numa versão, está na Cidadela, a versão que nós usamos, Cidadela de Suzã, e aí algumas pessoas pegam, não é cidade, como ele leu na versão dele, é cidadela, cidadela como se fosse pequena, é o contrário. Cidadela quer dizer uma cidade fortificada, uma fortaleza, a principal cidade de segurança. Cidadela aqui significa isso. Era Suzã. Bota para mim um mapa, tem um mapa aí, de novo, do Império agora, do Império. Olha aqui, ó, nós estamos estudando isso aqui, olha aqui, ó, Suzã. Existe até hoje. É no Irã. Olha aqui onde era. Olha aqui a Pérsia, olha aqui a Média.
Olha aqui a Síria, que foi quem primeiro escravizou os judeus, e aí a Média Persa veio e engoliu a Síria. Olha aqui a Grécia, que depois pegou e engoliu os Medo-Persa. Olha aqui. Bem aqui está faltando Roma, que depois engoliu todo mundo. E agora ninguém sabe quem reina. Dizem que vai aparecer um anticristo para tentar resolver os conflitos. Mas a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, Jesus, edificador da igreja, vai colocar ordem nesse mundo. E não serão os políticos vão remendando caco lá, vai, vem. A gente vota porque tem que votar, a gente ora porque tem que orar, mas a gente sabe que se Deus tirar a mão desse mundo vira caos. Esse mundo é indesejável para todo mundo. Ó, Suzano, está aqui a cidade. Agora coloca as fotos, que você pode, se quiser, ir lá. Agora tem um parque arqueológico, tem uma cidadezinha muito pequena com nome, e é o resto só, arqueologia. São os escombros da Suzã, do tempo de Assuero. Nós estudamos, olha, isso aqui é uma fortaleza, um palácio, lá de Suzã, daquela época. Já foi escavado, vocês veem aqui a terra por cima, ó, está aqui. Tem outra foto aí? Coloca para mim, por favor, se tiver. É a mesma vista. Tem uma outra? Se tiver. Bom, eu acho que a Rebeca mandou. Tá? Mas essa aqui, né, Rebeca? Aqui atrás, mas tem uma própria. Nesse lugar está o túmulo de Daniel. Um dos poucos lugares que turistas visitam lá no Irã, que o negócio, né, islâmico é muito pesado para os cristãos. Mais visitado ponto é o túmulo de Daniel, que está lá. E dizem que também de Ezequiel, um profeta, porque eles foram levados escravos para lá. E nisso os persas e os iranianos não são besta, pelo menos querem o túmulo, não querem obedecer, mas eles querem o túmulo para fazer. Ó, volta para mim que nós estamos correndo, senão Amã vai pegar e matar a gente como judeus. Cidade de Suzã. Esplendor persa, vou pular por causa do meu horário, verso 4. Era muito esplendor. Qual é a prova de que era o maior império? Você já imaginou um rei dar uma festa de 187 dias? 187 dias. Trouxe todas as autoridades, dava comida, dormida, hospedagem, tudo. 187 dias. E não tinha problema nenhum. Não. E a Bíblia descreve que ele tinha uma taça diferente para cada pessoa de ouro, e que as camas onde hospedavam os convidados eram feitas de base de ouro. E o maior vinho, o melhor do mundo, para tomar dia e noite. Esplendor. Não vou me deter nisso, você vai mais para frente. E por fim, Vasti é destronado, o rei é desafiado. Verso 12. Ouvi conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então, rei poderoso, imperador de todo mundo, tinha um harém. As mulheres que ele quisesse, era a ordem, as mais novas e as mais bonitas, como qualquer ser devasso nesse mundo, que desrespeita a outra pessoa, pensando que seu poder e seu dinheiro têm direito de comprar a vida e a honra das mulheres. Era meio sem vergonha, como muitos que são hoje em dia, mais ou menos parecido. Tinha um harém, tinha 7 eunucos, ou seja, homens castrados, para não mexer com as mulheres dele. Desconfiado. O cara que não presta tem que desconfiar mesmo. Tem que mutilar todo mundo. Era só se fosse eunuco. Hoje diriam só se fosse, eu não vou nem dizer, né? Diria assim, imagina aquele monte, tá? Que cuidasse o rei. E naquele banquete, depois de 180 dias de cana, ele pega esses eunucos e manda trazer a sua esposa e rainha. A rainha não aceitou. Não há razão explicável por que ela não aceitou, não. Mas a gente pode conjecturar, a Bíblia não diz. Uma delas
Cara, depois de 180 dias, um monte de macho bêbado, o que eu vou fazer nesse lugar? Quem estava talvez errado era o rei, de querer convidar uma mulher, porque era proibido. É tanto que Vasti teve que dar uma festa paralela em outro lugar para as mulheres, porque ali era o lugar de homens, de bandidagem. Só entrava ali, o rei prometia também dar sexo para quem fosse lá. E, portanto, mulheres que não prestavam. Vasti, uma das explicações pode ser essa. Outra explicação que dão é que ele mandou uma ordem muito explícita, disse: venha com a coroa, mas venha com roupas finas e íntimas, que eu quero que vejam os detalhes da tua nudez, como muita gente hoje, no meio da rua, aceita o convite de Satanás e vai para a rua mostrando. Na verdade, a roupa não é para cobrir, a roupa é para realçar. Realçar, apresentar o que seria a beleza totalmente. Isso vale para homem e para mulher. Hoje os machos também, absurdo, não sei como é que a turma toda quer mostrar detalhes, a escova toda, apertadinho, cheio de não sei o quê. Faça o que você quiser. Escute. Haja e se traje como quiser. Na Bíblia só tem duas regras para o traje. Seja modesto e não chame a atenção mais pela sua roupa do que você, porque você é mais importante do que a roupa. Segundo, seja decente. Se traje como você quiser, mas seja decente. Eu posso me trajar assim, ser decente. Uma mulher pode usar uma roupa, calça comprida. A igreja há muito tempo diz: pode, mas seja decente. O homem pode usar uma bermuda? Pode, mas seja decente. Decência é requerido pela Bíblia, e modéstia também. Porque quem procura aparecer por aquilo que não é, mas pela roupa que veste, é porque não é, não presta. Às vezes está querendo se valorizar sem ser, e o valor é por dentro. E o detalhe, vale para homem e para mulher, ok? Então o rei foi desafiado. Crise institucional, verso 18. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Crise institucional. Na verdade, o equilíbrio familiar naquele império era pela imposição, um império machista. O homem tinha direito de ter quantas mulheres quisesse, e as mulheres não poderiam se valorizar, inclusive não aceitando um convite que seu marido fizesse, muito menos o rei. Não é honesto e não é justo. Só para vocês terem uma ideia, só o homem poderia dar carta de divórcio para a mulher, e quando ele desse para a mulher, os filhos pertenceriam todo ao pai. Não ficariam com a mãe nem se eles quisessem. E aí, quando Vasti, a razão nós não sabemos totalmente qual, embora eu possa dizer para vocês aqui, baixinho, a providência divina para fazer com que o povo judeu, que estava destinado a ser morto, escarnecido junto ao seu Deus, pudesse ser livre, só se fosse a rainha. Como Vasti não tinha nenhuma familiaridade com nada, tinha que aparecer um meio de providência natural para que chegasse uma rainha que fosse do povo ameaçado pela morte, do Deus ameaçado de ser banido daquela terra, para ela ganhar o coração do rei imperador. E vocês sabem que mulher manda, ou não? Manda. Os homens disseram assim: ela só fala comigo de joelho. Como é que é? Ela se ajoelha para dizer: sai debaixo da cama, quero falar contigo. Diz que no céu chegou um dia, e aí São Pedro resolveu testar os homens. As mulheres disseram assim: fila para homens que a mulher manda, e fila para homens que a mulher não manda. E na fila que homens que a mulher manda, fazia volta no céu. E nessa daqui que mulher não manda, só homem, tinha um homem. E Pedro disse assim: rapaz, que curioso. Vem cá, meu irmão. Você é o único macho aqui, né? A mulher não manda. Por que você está aqui? É porque a mulher não manda. Eu não sei, foi que ela mandou eu sair daquela fila e vir para cá. Coração, amor, né? Quando eu fazia o seminário, que a minha esposa
era Casa Branca, eu era favelado, fui daqui, eu era chamado de índio, e a minha esposa, filha do diretor. Um dia a Rebeca se engraçou, e a mãe dela deu um conselho para ela, e depois ela me contou, disse assim: minha filha, homens a gente ganha pelo estômago, pela barriga. Começa a mandar um lanchezinho gostoso para ele, começa a fazer uma coisa que você vai ver, a isca vai trazer. E a Rebeca começou a colocar uma garrafinha no frio de 2 graus lá. Eu, sem ter o que comer, não tinha dinheiro. A Rebeca começou a fazer umas coisinhas. Eu digo: cara, essa daí já está caída. Essa eu vou sem medo. E olha eu casado com a Rebeca aqui. E vocês olham o pastor e dizem assim: esse pastor é macho, ele manda muito. É verdade. Eu dou graças a Deus pela esposa que tenho. Porque é uma esposa que sabe me respeitar como marido e sabe me respeitar como pastor. E às vezes até ela não concebe algumas coisas. O meu marido é que está me pedindo isso de mim, mas disse: não, mas ele é meu pastor. O que provavelmente Vasti tratou Assuero só como marido e não como rei. Ofendeu ao rei. Ela poderia ter dito alguma coisa: daqui a pouco, diz para ele vir aqui que eu dou um beijo nele, tem uma comida gostosa, ele teria. E eu amo a Rebeca de graça, porque ela sabe as duas coisas. Mas se você me perguntar se ela manda, a hora que ela disser assim: Samuel Câmara, sai de perto. Sai de perto. É ordem. Tem que ser obedecido. Criou uma crise institucional, generalizou. A mulher proclamou isso e os machos todos ficaram com medo. Disseram: quando chegar em casa, a minha mulher vai dizer: eu também vou fazer como Vasti, que disse para o rei. Tem hora que não. E eles fizeram uma lei contra as mulheres, dizendo que o homem tem que ser macho e a mulher tem que ser subalterna, escrava. O que não é verdade, nunca será verdade. Fiquem em pé comigo. Assim, Vasti foi destronada. Atenção, amigos! Deus não precisou matar Vasti. Deus não precisou matar Assuero. O curso da história Deus ia trabalhando. Eu tenho ouvido muito aqui nesse púlpito o pastor Felipe falar sobre diferença entre milagre e providência. Eu sou muito atento, eu venho para cá para o culto, eu vejo tudo, eu aprendo com todo mundo quando eu não estou aqui. E o pastor Felipe tem falado muito sobre isso. E você quer milagre ou você quer providência? Quem quer milagre? Levante a mão quem quer milagre. Quem quer providência? Levante a mão. Vocês são membros dessa igreja, a maioria já quer providência. Por quê? Milagre é pontual, vale para aquela hora. Providência é milagre continuado a vida toda, em todos os lugares, na igreja, fora de tudo, é providência, é linha de providência. E você vai perceber então que foi assim que Deus fez. Ei, irmão, não fique pensando que você está solto no mundo sozinho, não. Quem controla o mundo foi quem te fez. E quem te fez é quem controla o mundo. A mão sobre você, a mão sobre esse mundo. Deus tem lugar para ti, Deus te conhece, Deus tem coisas boas. Há um lugar que é teu nesse mundo que ninguém pode tirar, ninguém concorre contigo. Só você é a pessoa. Você quer uma prova? Quando o cara vai fazer um documento, ele diz: me dá aqui teu dedo, digital. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que tenha a mesma digital. E agora, para ser ainda mais seguro, estão fazendo fechaduras e tudo, que a íris do olho chega lá, a pessoa chega e a câmera lê o olho, porque não tem uma pessoa que tenha olho igual nesse mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não tem uma folha de mangueira que seja igual uma da outra. Você olha no geral e diz o formato, pegue duas que não há, e são bilhões. Deus sabe quantos cabelos você tem, até quantos os carecas deixaram de ter. E não cai. Tem um corinho que diz assim: sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem a folha das árvores se move, a não ser pelo seu poder. Santo Deus,
Que banquete nos espera? Não vai ser o banquete do Assuero, não vai ser o banquete, Senhor, de Esté, vai ser o banquete do céu, o banquete nos próximos cultos que vamos ter aqui. A tua palavra, Senhor, é um banquete para nós. Hoje, abre nossos olhos, Senhor. Faz das mulheres que aqui estão, mulheres cheias de esperança, que ainda que sejam órfãs, não tenham ninguém por elas, como Ruth e como Esté, que tu estás guardando e que tu vais fazê-las triunfar. Cuida de cada um de nós, homem e mulher. Toma-nos pela mão, carrega-nos pelo braço. Não deixa esse Brasil virar de cabeça para baixo por amor aos brasileiros, não é por amor ao político. Levanta alguém que faça o que tu queres. Abençoa o presidente, guarda esse mundo que geme, esse mundo que sofre, Senhor Deus, até a tua volta. Dê um glória a Deus bem alto.